Edi, meu doutor Edi. Meu amado pastor Rui. Como é que o senhor está? Com Cristo vencendo todas as guerras. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Amém. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. É verdade, hein? Bem afinadinho, hein? Você notou? O que nós vamos falar hoje? É com o senhor. Continuando falando de família. Estamos falando de família. O senhor falou uma coisa interessante. No começo as pessoas ficaram com medo. E a gente não serve a Deus com medo, né? Até porque medo é um sentimento, o medo vem da alma e isso é inconstante, a alma é inconstante. Verdade. No início as pessoas tiveram com medo, depois o ser humano vai se adaptando às situações e ele começa a esquecer. Você está vendo que agora o povo não fala mais, o senhor está voltando, estou vendo na nuvem, né? Aquela coisa toda, parou aquele momento da volta de Cristo e nós sabemos que Ele está voltando, que Ele voltará e que nós precisamos estar preparados em todo o tempo. É verdade. Não é? É verdade. Hoje, nós, semana passada estivemos aqui falando dos filhos, crianças, e falamos hoje que falaremos um pouco dos filhos mais jovens, né? É com o senhor. Eu mandei para o senhor, pastor, acho que uma matéria que saiu no estado de São Paulo, saiu, acho que salvo engano, no domingo, e a pergunta era se a família tradicional cristã vai sobreviver. E uma psicanalista, óbvio, que são os especialistas que essa imprensa usa sempre, né? Não. A resposta é não. Avalia a psicanalista sobre as mudanças nos relacionamentos. E por conta disso, na semana retrasada eu falei um pouco desse movimento filosófico, mas que é satânico, que visa a destruição da família cristã. É fruto de um pensamento marxista, é fruto da última obra de Marx, chamado Ideologia Alemã, e a origem do Estado e da família. E o objetivo claro dessa obra é a destruição dessa família. Mas você sabe que nos Estados Unidos, na Inglaterra também, em Boston, mais precisamente, onde eu tenho pessoas, as igrejas evangélicas fecharam, porque a família, porque o inimigo ele foca na família e muitas igrejas se fecharam, você sabe disso. Sim, pastor. E olha que coisa triste é isso, né? Boston tem grandes universidades ali. É engraçado, né? Você é em Boston, é próximo à Universidade de Yale, que foi fundada por Jonathan Edwards, um dos grandes homens que, na sua juventude, já que nós falaremos hoje de jovens, ele firmou, eu não lembro, se foram 65, 85 firmes resoluções, que eram tese, e ele seguiu toda a vida dele em cima dessas resoluções bíblicas. Esse homem teve uma influência enorme na história dos Estados Unidos, na independência nos Estados Unidos, na ideia que se tinha, ele era um puritano, né, na mensagem do Evangelho. E a vida desse homem, o que nós fazemos hoje, a gente não tem noção da perspectiva bíblica de família. Porque o que nós fazemos hoje, nós vamos gerar consequência nas gerações futuras, nos filhos, netos e toda a nossa descendência. E ao mesmo tempo nós também recebemos, né, uma herança espiritual dos nossos ascendentes. A gente não tem noção do que isso representa. E a vida de Jonathan Edwards, ela foi tão impactante, ela impactou de tal forma a nação americana, e o início dessa nação americana, que eles se viam como um destino manifesto, aquela nação que estava crescendo para levar para o mundo a democracia e a palavra de Deus. A nação americana cresceu com esse pensamento. E o homem é o que ele pensa, né? Olha os frutos que essa nação colheu durante tanto tempo, com todos os seus erros, suas falhas, acertos. Eu não estou defendendo nada aqui, não, muitos erros também, mas muitos acertos. Nós somos frutos
das missões dessas nações americanas, de homens que vieram para o Brasil, né? De cruzadas com Billy Graham que vieram para o Brasil, Jaime Camp, tantos outros, isso eu digo no século passado, mas lá no início do século retrasado, quando o Evangelho chegou aqui, chegou através desses missionários. E Jonathan Edwards, ele teve um impacto, foi tão grande, que até hoje, as gerações subsequentes saíram de Jonathan Edwards, grandes homens na história dos Estados Unidos, senadores, ministros da Suprema Corte, pastores, evangelistas, juízes, promotores. Até hoje, a descendência de Jonathan Edwards tem homens com proeminência e destaque na nação americana. Jonathan Edwards viveu por volta de a primeira metade do século, dos anos 1700, do século XVIII, produzindo frutos até hoje, né? E fruto de uma moral, quando eu te digo, de princípios bíblicos. Aí eu me deparo com essa matéria dessa psicanalista, dessa especialista no jornal Estado de São Paulo, dizendo que essa família cristã não vai sobreviver por conta da mudança nos relacionamentos. Então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre os relacionamentos dentro da família. Eu sei que ela quer dizer aqui numa mudança mais ampla, que nós já abordamos, né, a família cristã, pai, mãe e filhos, mas o ataque começa exatamente dentro dessa família. Semana retrasada eu falei um pouco do papel e da função dos filhos, né? E os filhos têm uma função importantíssima, assim como os pais, óbvio, cada um na sua função, mas na função de libertação, de cura e de restauração dessa família. Eu mencionei dos mandamentos, e é interessante, como eu disse, os 3 primeiros mandamentos, o Senhor nos mostrando quem Ele é. No 4º mandamento ele fala do nosso sábado, que é o nosso descanso. Nós precisamos parar para ver como é que nós estamos nos relacionando com Deus. Esse é o sábado, é o 4º mandamento. Mas para nós cristãos é o domingo, né? Para nós, o sábado, aliás, a palavra sabá significa descanso, né? Shabá é descanso. Shabá é descanso. Para o judeu ele usa o sábado, literalmente, o muçulmano tira a sexta, nós tiramos o domingo, né? Mas é aquele teu momento em que você precisa, e ele não pode ser muito longo, se ele puder ser mais curto, melhor ainda, óbvio, mas é aquele que você precisa parar, nós precisamos parar para refletir como é que está o nosso relacionamento com Deus. E logo no 5º mandamento, logo em seguida, depois de Deus tratar individualmente comigo, com o Senhor, pastor, Ele vai tratar os 10 mandamentos, diferente do que a gente tem ideia, que a gente vê lá nos filmes, Deus falando como aquela voz de trovão, aquela voz rígida de um Deus carrasco, não matarás, precisa se matar. A gente tem essa ideia. Não, os 10 mandamentos são uma carta de amor, de um Deus apaixonado pelos seus filhos. E Ele dá uma instrução para os seus filhos. E Ele quer ter relacionamento comigo, com o Senhor e com o nosso irmão que está lá. Deus é Deus de Relacionamento. Não existe o evangelho que não tem relacionamento, não é evangelho, é religiosidade. E a religião é uma coisa criada por Satanás para destruir a vida do homem e para destruir a família. E tem muitas famílias aqui dentro, né, inclusive dentro da igreja, que vivem uma vida religiosa. Eu sou um exemplo disso, eu trago a mim como exemplo, até que o Senhor me despertou. E eu vi como é que estava a minha família. E a partir de então eu comecei a lutar pela minha família. E é isso que é a minha função e a função dos irmãos que estão aí. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Quanto tempo você está subindo ao monte? Você vai ao monte, você está indo ao monte praticamente todos os dias, nessa pandemia. Exatamente. Deus tem me levado todos os dias. Quanto tempo? Se o Senhor Jesus permitir que eu suba hoje tem um jovem, que é o Juliano, que faz treinamento, que pediu para subir comigo. Hoje seria o 51º dia seguido. 51 dias seguidos. Quebrou a religiosidade. Eu tenho ido guerrear pela minha família, e pela igreja, e pelos irmãos, e orando por todo mundo. Mas, veja, eu só queria colocar isso, pastor, porque no 5º mandamento, Deus vai tratar da família. E ao tratar, depois de tratar comigo pessoalmente, comigo como é que está o meu relacionamento com Ele, como é que eu estou tendo, nos 3 primeiros mandamentos, ele se revela o Deus, quem Ele é, e como Ele deve ser, como é que deve ser o nosso relacionamento. No 4º ele vai falar, agora Edi, você precisa parar com tudo, ver, avaliar como é que está o nosso relacionamento. É aquele momento que eu preciso parar, e ao parar eu tenho que avaliar como é que eu estou, e por consequência como é que está a minha família.
que é logo o mandamento subsequente. E no quinto mandamento, quando o Senhor começa a tratar da família, depois de tratar individualmente com o homem não existe sem uma família. Nós todos temos uma família. Eu não vim do acaso, eu tenho uma história anterior. No Brasil nós perdemos muito isso, mas olha a importância da genealogia bíblica. Olha a importância das gerações, as bênçãos e as maldições geracionais. Não é à toa que a gente abre o Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, tem a genealogia de Cristo. Lucas ainda vai além de Mateus, vai até Abraão, mas a gente pega aqueles livros lá do Antigo Testamento, você começa a olhar a genealogia, páginas e páginas de genealogia, tudo isso tem um significado. Nós não estamos aqui por um acaso, nós não fomos jogados aqui por um acaso, nós não viemos nada, e antes de mais nada, antes de sermos pais, mães, nós somos filhos. E no quinto mandamento o Senhor começa a tratar com o filho. E ao tratar da família, ele vai falar do filho. Êxodo 20:12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem teus dias sobre a face da terra. Ele começa a tratar do filho. Esse mandamento não é um mandamento para os pais. E às vezes a gente entende errado, é um mandamento para o pai ser honrado. Não, é um mandamento para o filho. É um mandamento para o homem, porque antes do homem ser pai, antes de ser mãe, antes dele construir uma família, Deus o trouxe a uma família, e nessa família ele é filho. E o papel, essa é a promessa para ele. Tanto que em Efésios fala que esse é um mandamento com promessa. O Senhor ordena que os filhos honrem os pais, e na sequência ele traz uma promessa, para que se prolongue os teus dias na face da terra, para que você seja bem sucedido em tudo que você fizer. Se você não honrar teu pai e a tua mãe, você não vai ter relacionamento comigo e não vai me honrar. Porque qual que é a primeira forma de autoridade que Deus instituiu aqui na terra? Pai e mãe. A primeira autoridade. Ora, o pai e mãe representam a autoridade de Deus aqui na terra. E se o filho não honra o pai e mãe, não adianta ele falar que tem relacionamento com Deus. Porque ele não tem relacionamento com Deus. Verdade. O Senhor Jesus fala lá, olha, eu não deixo de sustentar meu pai e minha mãe porque eu vou dar o dízimo, não é isso? Da hortelã, o dízimo do que tenho dado. O Senhor chama de hipócrita. Porque se eu não cuido do meu pai e da minha mãe, eu não tenho relacionamento com Deus. Se eu não honro o pai e a mãe, eu não tenho relacionamento com Deus. Agora, a Bíblia, pastor, isso é interessante, eu quero entrar um pouco nessa questão da honra, para a gente até falar lá dos videogames, que foi o que o Senhor pediu para a gente falar. Não, fica à vontade. Tá? Mas assim, amém, pastor. Olha o que a Bíblia, em Efésios 6:1, e o Senhor Jesus também volta a falar isso, né? Mas olha o que a Bíblia diz em Efésios 6:1. Diz assim: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isto é... Sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Né? E em Colossenses, vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Veja que interessante, pastor. E o próprio Efésios, ele fala que é um mandamento com promessa, né? Mas ele fala, sede obediente aos vossos pais no Senhor. A Bíblia não tem palavra em vão. Por que ela está no Senhor, a obediência? Aqui ele está falando de obediência. A obediência é uma das formas de honra. Uma das formas de nós honrarmos nossos pais é a obediência. Mas por que ele fala obediência no Senhor? E o que é mais interessante, veja, pastor, o que é mais interessante, o Senhor Jesus, ele fala assim, amai o vosso próximo e honra teu pai e a tua mãe. Né? Moisés manda, amai o teu próximo, amai o teu semelhante e honra teu pai e a tua mãe. E aqui em Efésios fala, sede obediente aos vossos pais no Senhor. E por que o Senhor Jesus fala para amar o próximo, mas quando chega aos pais ele fala para honrar? E aqui fala em Efésios para nós sermos obedientes no Senhor. Porque nós sabemos, pastor, e o Senhor Deus sabe, que existem muitos pais que seriam abusivos com seus filhos por conta do pecado. Existem muitos pais que violentam os seus filhos, abandonam os seus filhos. Pais, eu digo pai e mãe, tá? Mas pais que abusam sexualmente das suas filhas. O pastor se depara com isso aqui no seu gabinete. Eu já me deparei com isso, eu me deparo tanto lá na promotoria como em atendimento pastoral também, com jovens com quem Deus tem permitido que eu tenha tratado e atendido, alguns jovens abusados. Como esse jovem, naquilo que ele está sendo abusado, ele vai obedecer. Ele não é obrigado a obedecer e nem conviver. Não é.
Por isso que o Senhor fala para obedecer no Senhor. Uma jovem que é abusada do pai sexualmente, ela não é obrigada a obedecer esse pai nesse abuso. E ela não é obrigada... Muito pelo contrário, tem que denunciar. Tem que denunciar. Sim, tem que denunciar. Tem que denunciar. Mas não existe só pais com abusos sexuais. Existe todo tipo de abuso. Abandonos. Né? Quantos pais abandonam os filhos? E talvez tenham irmãos aqui ouvindo isso. Quantos pais abusam dos seus filhos verbalmente, destroem a personalidade dos filhos? Tem tudo isso. Ora, mas para esses pais, principalmente extremamente abusivos... Esse é o cuidado que os pais têm que ter com a palavra. Tem que ter com a palavra. Né? Para esses pais, que são aqueles que não estão nas funções que nós vimos, a função do marido e da mulher. Mas existe muito disso dentro da própria igreja nos dias de hoje. Sim. Há pessoas que não conseguem se conter quando abrem a boca. Aquilo que nós estudamos no meu discipulado com todos os meus discípulos. Vá para o banheiro, não abra a sua boca. Até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Não é? Né? É um texto que eu trago comigo o tempo todo. Mas assim, pastor, por que o Senhor Jesus fala então para amar o seu próximo e honrar o seu pai? Porque mesmo para esses pais que são abusivos, que talvez tenham irmãos aqui nos ouvindo e falam, pastor, o senhor está falando que o senhor não sabe da minha história. Mesmo para esses pais, Deus manda que você honre. Posso pedir uma coisa, Edir? Se você tiver alguma pergunta do pastor Edir, você coloca aí, por favor, a pergunta que você quer. Ou se você tem um assunto que você gostaria que ele tratasse, mande. Nós não vamos fazer isso hoje, mas nós faremos na próxima, hoje na próxima. Mas vai colocando aí. Tá, então, voltando a falar, e talvez tenham pais assim, recentemente nós vivemos uma situação com uma jovem em que Deus ministrou uma cura em 20, 30 minutos. Algumas pessoas estavam conosco. Foi aquele assunto do monte? Foi o assunto do monte. Deus ministrou uma cura numa jovem que talvez 8, 10 anos de terapia não fizesse. Né? Por uma jovem exatamente por conta do pai. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo para esses pais, pastor, Deus manda que honrem. Eu não sou obrigado a conviver, a viver junto para esse tipo de pai, mas eu tenho que honrá-lo. E eu tenho que honrá-lo porque isso é uma promessa bíblica para a minha vida. E como é que eu honro um pai desse? Oro para que Deus tenha misericórdia e converta a alma dele para que a alma dele não vá para o inferno. Como é que eu honro um pai desse? Perdoando. E eu vi aquela jovem perdoando o seu pai. Muitas vezes, Edir. Desculpa, só concluir. Isso é honra. Né? Isso é honra. Mas também na honra está a obediência e o amor. Porque a maioria dos pais não são abusivos. A imensa maioria dos pais. E Deus usa os pais, a boca dos pais, mesmo eles não sendo crentes, para instruir os seus filhos. Porque os pais são autoridades sobre os filhos. Pode concluir. Não, muitas vezes, até mesmo quando o pai já morreu, é importante que a pessoa libere o seu coração, dizendo, pai, me perdoe. Ele não vai ouvir, mas você, a sua alma está ouvindo. A sua alma está ouvindo. Seu espírito, que se comunica com o Espírito Santo de Deus, está participando disso. E você fala assim, pai, me perdoa. Por favor, pai, eu te perdoo. Eu te perdoo por tudo aquilo que o Senhor fez comigo, por toda a aflição que o Senhor trouxe para a minha vida e que eu carrego até o dia de hoje. É assim que se faz quando nós estamos ligados a Deus. É assim. E Deus, Ele vai cuidar do resto. E nós temos, mesmo para os pais mortos, como no caso dos meus pais, dos seus pais, nós temos que honrar a memória dos nossos pais. Sim, sem sombra de dúvida. Isso é honra, né? Eu disse lá em Mateus 19, o Senhor diz assim, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa, para eu amar o meu próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo, eu tenho uma condição anterior. Qual que é a condição anterior? Honrar meu pai e minha mãe. Cara, é a Bíblia que está escrita, eu não estou inventando. Mateus 19, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha como é que a gente perde isso. E quem que faz, e quem que vai tentar causar a divisão e o problema nos relacionamentos? Satanás. O maligno vem realmente para roubar, matar e destruir. Né? Ora, pastor, nós vimos a semana passada como a guerra é na mente. O campo fértil para Satanás trabalhar na vida é na mente. E ele atua na mente para escravizar a mente da pessoa.
para escravizar a mente. E nós vimos a semana passada que ele vem hoje, nos dias atuais, escravizando a mente das crianças. Né? Nós vimos o movimento pedófilo, o pastor mostrou aqui o livro que eu trouxe, né? O livro até do Dr. Shelby. Nós vimos como ele tenta atacar as crianças. Hoje ele está com as crianças. Mas antes foram os jovens. E a maioria dos jovens hoje pensam e estão com a mente totalmente presas, inclusive dentro da igreja. E quando isso começa, pastor, de uma forma mais efetiva, eu estou falando de efetivo, de prática, a gente começa a entender. Quando você começa na metade do século passado, a partir dos anos 50 em diante do século passado, quando você começa a estimular, isso é um plano satânico, isso não é teologia da conspiração não, isso são fatos, através da música, através do pensamento, da ideologia, o movimento de libertação da mulher, o movimento hippie, o rock, os filmes de Hollywood, aqui no Brasil depois as novelas, enfim, o que você estimula? Uma juventude que se rebela, né? A rebeldia da juventude, a juventude que tem que romper com os relacionamentos. Ela vai romper os relacionamentos. Aí entra o faça amor, não faça guerra, né? De um filósofo chamado Marcuse, que viveu lá na escola de Frankfurt, um filósofo socialista comunista, que traz essa mensagem, traz o sexo como forma dessa libertação. A partir daí começa um estímulo maior ao chamado conflito de gerações, que isso é demoníaco, né? Veja, pastor, a Bíblia traz, eu já vou abordar um pouco disso, a Bíblia traz para os filhos que honram os pais bênçãos, há promessas de bênçãos para os filhos que honram os pais. E para os filhos que desonram, eles trazem maldição para as suas vidas. Um filho que honra o pai, meu irmão, ele é um poderoso instrumento de Deus para auxiliar na cura, na restauração e para manter o equilíbrio e o ajuste da família, né? Esse filho que honra os pais, eu falei do filho para orar pelos pais, inclusive pelos pais abusivos, que é a minoria. A grande maioria dos pais, eles querem o bem dos filhos. E os pais, quando falam, eles estão falando para o bem dos filhos. E inúmeras vezes, eles estão falando princípios de Deus para a vida dos filhos, ainda que eles não conheçam o Senhor, né? Por isso, o Efésios fala, obedeçam aos vossos pais no Senhor. Quem está dentro do Senhor? E a oração desse filho vai chegar ao trono da graça. E Deus vai produzir, vai valer também desse comportamento do filho que honra o pai, para curar, para transformar, para restaurar e ajustar o que precisa ser curado, transformado, restaurado e reajustado na família. Qual que é o pai que não se alegra com o filho que o honra? Não tem coisa mais gostosa do que isso, pastor? Não existe. Não existe. Existe dinheiro, existe alguma coisa que seja melhor do que um filho que honra o pai? Um filho que honra o pai, olha o que a Bíblia traz, né? O coração, Provérbios de Salomão, Provérbios 10:1 fala assim: o filho sábio alegra o seu pai. Né? E qual que é o filho sábio? E a Bíblia lá em Provérbios também fala que o coração alegre é como um bom remédio. O filho sábio alegra o seu pai. O coração alegre é como um bom remédio. O coração alegre é como um banquete contínuo. Está em Provérbios 15:15 e Provérbios 17:22. O filho sábio, ele alegra o seu pai. O coração alegre é como um bom remédio. É um remédio que cura e que restaura, até porque o pai tem a função de cabeça do seu lar. Se ele tem um filho que honra, com o seu coração alegre, ele vai ter condições. Veja, um coração abatido, um coração triste, como é que fica esse coração? Misericórdia. Misericórdia. Agora veja que coisa interessante. Um coração alegre é um banquete contínuo. O filho que honra traz alegria para o pai. E um banquete contínuo, o que é um banquete contínuo, pastor? É uma mesa com a família, todo mundo junto e uma alegria constante. Um banquete é uma coisa leve. Sabe que a desonra faz com que o pai morra mais cedo, né? Faz. E traz consequências terríveis para a vida do filho, né? Então, olha a importância do filho que honra, né? A Bíblia diz, ouve, ó filho, a instrução do teu pai, está atento para conheceres a prudência. Uau! Ouve a instrução do teu pai, está atento para conhecer a prudência. E todo prudente age com conhecimento, está lá na palavra, Provérbios 13.
Conhecimento é relacionamento. Eu já falei isso aqui. Conhecimento é Adão conheceu Eva e ela gerou Adão. E ela gerou Caim. Né? E Abraão conheceu Sara e ela gerou. É relacionamento, intimidade. Então todo prudente age com entendimento e com conhecimento que vem do Senhor. Isso é na tua vida lá fora. Por isso que é o mandamento com promessa. Deus vai começar a te honrar lá fora em tudo que você fizer. Né? O filho sábio atende à instrução do pai. Do fruto da boca cada um comerá o seu bem. Provérbios 13, versículo 1 e 2. O filho sábio ouve a instrução do pai. Olha quantas promessas o Senhor tem, né? A Bíblia diz lá em Provérbios 1, 18: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe o ensinamento da tua mãe, porque serão como diademas graciosos da tua cabeça e colares de pedras preciosas no teu pescoço. Um diadema, quanto que vai no diadema, pastor? É muito caro. O Senhor traz exemplos e figuras de pedras preciosas caríssimas, joias caríssimas e preciosas. É muito caro para falar que o filho que ouve a instrução do pai e não deixa o ensinamento da mãe, ele vai trazer diadema sobre a cabeça. Olha a promessa que tem sobre a vida desse filho. Tem muitos lares, eu comecei aqui falando de pecados geracionais. Tem muitos lares em que as coisas não funcionam, em que o inimigo tem um campo enorme para agir, em que Satanás age de uma forma, são portas abertas para o demônio. A gente acha que o demônio age como o Senhor. O Senhor fala que eis que estou à porta e bato. Se eu abrir, ele vai entrar na minha casa, na minha família. Agora Satanás não bate. Se ele achar uma brechinha, ele vai abrir essa brecha e o estrago vai ser grande. Então tem muitos lares hoje que passam por diversos problemas, porque são pecados relacionais. Os pais não honraram os filhos, os pais não honraram os avós. Os avós desonraram os bisavós, e isso são brechas que vêm sendo abertas e o inimigo age nesse campo. A gente olha e fala, meu Deus, esse irmão é crente, ele faz, ele até dá o dízimo, ele faz. O que está acontecendo? Por que a vida desse irmão não sai do lugar? E se você for ver, há uma raiz de desonra lá atrás. Nós quebramos essa raiz de desonra, Edir, é uma pergunta, sim, tá? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus de verdade. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus de que forma? A maioria das pessoas, e a maioria de nós, aceitamos Jesus como nosso Salvador. E nós temos que aceitar Jesus como nosso Senhor, para depois ser nosso Salvador. E Senhor nós temos que ter a concepção do Senhor da antiguidade. O Senhor era dono de escravo, ele é dono, é ele quem manda, o servo não tem opinião. E o Senhor mandou honrar. Nós quebramos essa maldição quando nós nos arrependemos. Nós temos que confessar. Primeiro passo é me arrepender. Segundo passo é confissão. E terceiro é liberar perdão. Sem isso, pastor, não há como. Por isso que o senhor falou da importância. Só pode repetir? Primeiro passo, arrependimento. Senhor, eu tomo consciência. E talvez tenham muitos aqui já casados, avós e tal. Tomam consciência de que não estão amando seus filhos. Não vale a pena comprar uma Bíblia então bonita. Pastor, eu disse a semana passada. Tomou um banho. Se não se arrepender, tomou um banho. Tomou um banho. Eu volto a falar para o senhor, pastor. Eu posso ter a Bíblia mais linda da face da terra. Aliás, ninguém conhece mais Bíblia do que o próprio diabo, do que o próprio Satanás. Sim. Ele conhece a Bíblia, só que não. Concordo plenamente contigo. Ele é o maior teólogo de todos. Teólogo. O pastor sabe como é que eu fui um teólogo acadêmico, ou pelo menos um pretenso teólogo acadêmico. Hoje o senhor é um mestre. Hoje eu quero ser um discípulo. Você é um mestre. Um discípulo do Senhor. Se eu for o seu dia, estou me esforçando. A minha vontade é ser servo, sabe, pastor? É viver o que eu... Sabe na mão qual que é o mestre? Sim, o mestre é esse aqui, né? É esse dedinho aqui. É o dedinho, né? É o menor. É o menor. É o menor. É o dedinho. Eu vou usar, né? O mestre é esse aqui. Por isso que você quer ser servo. Eu aprendi isso com o pastor. Mas mais vale a pena, pastor, a gente ler um versículo da Bíblia e viver aquele versículo a semana inteira do que ficar lendo a Bíblia toda e não viver nada. Você conhece a Deus do tanto que você vive a Bíblia. Ler a Bíblia e não viver a Bíblia é o mesmo que não ler. Só vivendo a Bíblia que a gente consegue enxergar. Então, o primeiro passo é o arrependimento. Isso é muito importante. O primeiro passo é o arrependimento. É a confissão do teu pecado. Confessar, né? Chegar para Deus e falar, eu sou assim, Senhor. Eu não honrei meus pais. Eu não honrei nisso.
e depois liberar o perdão. Sabe, pastor, na família é onde nós mais machucamos e mais somos machucados. Você já prestou atenção uma coisa na minha vida? Que meus pais estão presentes nos meus sermões quase sempre? Sim. Já prestou isso? Já prestei. Já prestei atenção o tempo todo nos seus livros. Não tem como, eles já foram, eu não consigo, sabe, fazer com que eles vão. Eles vão continuar na minha vida para sempre. E vão. E você já prestou atenção como eu sou abençoado? Sim, pastor. Quem conhece a história de vida desse pastor... Aliás, irmãos, eu falo isso com muita tranquilidade, porque a minha família, nem todos são crentes, nós somos 9 irmãos, o pastor também conhece a minha família. Nós passamos fome, meus pais eram analfabetos. O pastor sabe quanto a minha família foi honrada e abençoada, né, pastor? Inclusive, irmãos, não é o principal, isso é acréscimo, inclusive com prosperidade, com bênçãos materiais. Bênçãos materiais é de menos, irmão. Isso é de menos, isso é de menos. Mas o isso Senhor pode dar. Mas isso advém da Mas nossa... isso advém com consequência. Quem conhece a história do pastor Rui, o pastor Rui saiu do mundo do alemão. Que bênção, coisa gostosa é a vida do pastor Rui, a casa do pastor Rui, né? Porque o Senhor honra. E é uma verdade, pedir. Não precisa. Não A precisa bênção, pastor, e olha em cima disso que o Senhor falou agora, o Senhor honra os seus pais até hoje. Olha o que diz Provérbios 6, 20 e 23. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixa a lei da tua mãe. Ata-o perpetuamente em teu coração e pendura em teu pescoço. Não fale enquanto eles estiverem vivos. Perpetuamente, mesmo depois que teus pais morrerem. Isso é honra. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são caminhos de vida. Repreensão da correção do teu pai e da tua mãe, gente. Não sou eu que estou crendo, é Bíblia. São caminhos de vida e você vai ser abençoado e prosperará. E mais, se a tua família está se tem jovens aqui, filhos ainda, que estão dentro de casa, a tua família está uma bagunça, o teu pai, você ouviu lá as lives anteriores, se não ouviu, eu te aconselho a ouvir. A primeira live que nós falamos da posição do marido, da posição da mulher. Se a tua casa está bagunçada, você é filho, através da tua vida, filho, Deus pode começar a restaurar o teu lar. Comece a honrar teu pai e a tua mãe. Comece a honrar com as mínimas coisas. Teve um jovem que ele estava jejuando, jovem aqui da JCV, jovem muito de Deus, e a mãe dele ficou preocupada e mandou um recado para outro jovem, ela não é crente, esse menino está jejuando, está demais, a igreja não ensina isso. E esse outro rapazinho veio e falou comigo, esse outro jovem, falou: pastor, eu sei que o senhor está cuidando desse jovem. Eu virei para ele e falei pare, não faça isso. Você só vai jejuar se tua mãe te autorizar. Mas você sabe qual que é o teu melhor jejum? Chega na tua casa, fala para o teu pai que você ama, fala para a tua mãe que você ama. Eu peço a bênção, pastor. Eu falei: pede. Diga isso todos os dias. E ele começou a fazer, ele falou: eles estranharam, pastor. Eu falei: estranharam, mas você está continuando fazendo? Eu estou continuando, pastor. Ele obedeceu. Eu continuo. Eu falei: como é que teus pais se veem hoje? E ele parou, eu falei: você só vai jejuar se tua mãe e teu pai permitirem. Certíssimo. Se tua mãe e teu pai permitirem, que você ainda está debaixo da autoridade dele. Mas a Bíblia não fala, porque no treinamento a gente dá algumas missões. Uma delas é forrar a cama toda manhã. E a outra, uma delas é jejuar às quintas-feiras. Para os jovens, eu coloco o seguinte: presta atenção, pai, mãe, porque eu sei que tem mais pai e mãe aqui nos ouvindo. Qual que é mesmo no treinamento? O que você exige? Eu dou algumas missões. Missões. Porque a gente é um treinamento, gente, para a gente se preparar para a guerra. A Bíblia diz que nós somos soldados. Né? Somos soldados, por isso que eu chamo de treinamento. Tem algumas missões. Para todo soldado tem missão para cumprir. E uma delas é forrar a cama toda manhã. Aliás, é a primeira missão. Sim. Né? E a gente estabelece algumas outras coisas, de um tempo de oração mínimo. A segunda. 3 coisas dessas aí que você faz. Então uma delas é essa, de forrar a cama todas as manhãs. Separar um tempo de oração, obviamente quando a gente vai crescendo no treinamento, esse tempo vai aumentando, mas pelo menos começa com 10 ou 15 minutos todos os dias, depois vai aumentando. Hoje, um dos jovens que pediu para ir comigo ao monte, ele falou: pastor, eu estou precisando, porque os 50 minutos que eu estou orando todo dia na minha casa, eu não estou fazendo mais isso. Vai crescendo. A outra é jejuar pelo menos meio período às quintas-feiras ou outro dia da semana, tá? Mas quando ele está em casa, aí a orientação é: fale com seus pais. Obedecer. Se seus pais autorizarem, aí eu falei para esse jovem: agora você está fazendo um verdadeiro jejum.
E ele tá praticando isso. Ele falou que os pais dele estranharam. Você podia colocar no meio disso aí a bênção, né? Pede bênção. Porque é verdade, a coisa que eu mais, sinto falta na minha vida é de pedir bênção. Aí eu pego uma pessoa de idade na igreja e eu esqueço que eu estou velhinho também, né? Aí eu chego para aquela pessoa e pego bênção. Aí a pessoa fala, Deus te abençoe. Eu fico pastor, mas veja como tem esse movimento com o jovem, de você quebrar esses princípios. Tanto que a bênção começou dos anos 70, nos 80, os filhos deixaram de pedir bênção para os pais, porque a psicologia falava que isso era opressor. E nós acreditamos nessa mentira. Tão bom. Tanto é que os nossos filhos não pedem bênção para nós, e nós pedimos bênção para os nossos filhos. Ô gordo! Ô velho! Ô barrigudo! Tá? Agora, veja, como uma família pode ser liberta por um filho que honra os pais. Eu trago o exemplo de José no Egito. Veja o que José fez, pastor. A família de José era uma família endemoniada. A família de Jacó, perdão. A família de Jacó era uma família endemoniada. E ali a gente traz a questão geracional, que eu não vou entrar aqui. Mas de onde vinha lá, olha ali, a Raquel, quando sai da casa do pai dela, de Labão, ela traz demônios para si dentro de casa. Como era a família? Ela traz os ídolos do lar. Os ídolos do lar. E a Bíblia fala que ídolos são demônios. Então veja como é que essa família era totalmente desestruturada. Porque a gente pode olhar para uma família hoje e falar, meu Deus, minha família não tem jeito. Se você achar que a tua família não tem jeito, olha para a família de Jacó. Leia, literalmente, preste atenção nos detalhes. Os irmãos se odiavam um ao outro. Os irmãos intentaram matar José, iam matar um irmão ao outro. Tinham inveja, tinham disputa entre eles. Não honravam os pais. Né? Judá, e olha, Jesus vem da tribo de Judá. Judá larga, sai da família, se separa, entra num buraco, dorme com prostituta. Casou-se em desobediência aos pais com uma mulher que não era da tribo não era da linhagem de Israel, né? Não era, a tribo ainda não existia então, mas não era da família. Casa com uma ímpia. O pecado desse homem era tão grande que os 2 filhos dele morreram. E a Bíblia fala que ele gerou um filho que era mau. Deus abominava aquele filho que era mau. Olha o fruto que esse Judá estava causando. Até o momento que ele começa um processo de arrependimento e de restauração, ali com a história de Tamar. Eu não vou entrar no detalhe, mas veja, agora José, que foi vendido. A gente pensa que ir lá para o Egito foi tranquilo. Imagina um escravo naquela época. Ele sofreu chicotadas, ele foi para tronco, ele padeceu, ele vai para a casa de Potifar e a gente acha que tudo foi 10 segundos. Isso, ele chegou na casa de Potifar acorrentado. Acorrentado e como escravo. E Potifar era o general do exército do poderoso Egito. Você acha que Potifar vai olhar para um escravo? Não olhava nem para o empregado, nem para o do lado, se bobeasse nem para a pessoa próxima, para o soldado que estava ao lado dele, para o seu general. Ele sequer olhava para o general, que dirá a atenção do escravo. Mas Deus vai transformando, e José nunca deixou de honrar o pai. Por quê? A gente vê isso, pastor, porque depois de José passar por tudo isso, Deus coloca José na posição de governador, mas antes dele chegar nessa posição de governador, já que você falou de José, no capítulo Gênesis 39, verso de número 2, diz que José prosperava na casa de Potifar. Prosperava na casa de Potifar, foi para a prisão. Não, mas como é que um escravo prospera? Isso sempre me chama atenção. Era um escravo, hein, gente? Era escravo. Mas ele prosperava porque Deus estava com ele. E a gente vai perceber que ele nunca deixou de honrar o seu pai, apesar de tudo que a família tinha feito com ele. Se fosse qualquer outro jovem nos nossos dias hoje, eu vou ficar rebelde, eu vou ficar revoltado, aí eu me enfio nas drogas porque eu estou rebelde, aí eu me enfio no sexo porque eu estou rebelde, aí eu não quero saber da minha família porque eu estou rebelde. José nunca agiu dessa forma. E veja o que aconteceu, pastor, com José. José vai para a prisão. Lá na prisão Deus prospera José dentro de uma prisão. E a prisão hoje no Brasil é 5 estrelas, hein, comparado com as prisões da antiguidade. Misericórdia. 5 estrelas, tá? Os presos, etc e tal. Eu sei, eu fui promotor de corregedor de presídio também. Trabalhei na corregedoria de presídio como promotor. Eu sei o que são prisões. O que você não fez na vida, hein? Quanto tempo a gente tem, pastor? Mais 9 minutos. 9 minutos, tá? Até 10 horas.
Ok, eu vou só 11 falar do horas. filho que desonra e depois, a semana que vem, a gente volta para falar Volta aqui. da restauração. Aí a gente fala do videogame, tá? Então, pastor, veja que coisa interessante com a vida de José. José honrou. E quando José é colocado, José, inclusive a casa de Faraó estava tudo na mão dele. Ele era o homem mais poderoso da nação mais poderosa existente naquele período. Quando vem a fome, os irmãos descem. Quando ele se revela para os irmãos, e é interessante porque antes eu aprendi isso com o pastor, foi a primeira lição que o pastor me ensinou em 2015. Ele gera Manassés antes de gerar Efraim, ele gerou o perdão. Manassés, porque o Senhor me fez esquecer de todo o mal que eu sofri. E depois ele gera Efraim, o Senhor me fez prosperar. Ele gera o perdão na sua família. E a prova disso é que quando os irmãos vêm até ele, ele poderia matar os irmãos, ele tinha a vida dos irmãos na mão dele, fazer dos irmãos escravos, ele não fez isso. Era um coração diferenciado. Ele não fez isso. E quando os irmãos, quando ele se revela, a primeira coisa que ele pergunta: e meu pai? Como está meu pai? Traga o meu pai. Um homem que honrou o seu pai. Através da vida desse homem, Deus restaurou toda uma família. E ele foi grandemente abençoado, porque ele honrou. Olha o princípio da honra aqui. É o primeiro mandamento com promessa. O pastor é um exemplo vivo na vida dele. Eu sou um exemplo em minha família, irmãos. Eu tenho meus irmãos que não são crentes. Se vocês vissem como esses meus irmãos são abençoados, porque eles honraram e honram até hoje a memória dos meus pais. Honram mesmo. Eu sou o caçula, gostaria de ter honrado muito mais. Como eu me arrependo da minha fase de rebeldia, quando eu entrei no discurso satânico, dos meus 16 aos meus 22 anos. Mas eu falei para o Senhor, quando eu me converti, e eu contei como é que foi a minha conversão aqui. Eu não vou repetir, eu não tive indução de ninguém, eu não fui chamado na frente, não. Eu estava sentado num chão como esse aqui, numa tora de madeira, num galho de uma madeira, num tronco de uma árvore. E ali eu aceitei Jesus. E a primeira coisa, eu contei para o senhor como é que era a minha influência marxista. Eu não conhecia a Bíblia, nunca tinha pisado numa igreja, nada. Mas a primeira coisa que o senhor falou para mim foi: vai e peça perdão para o seu pai. E eu me reconciliei com meu pai. Não que eu tivesse rompido, mas por toda a rebeldia e por todos os instantes, com o meu ato insensato, a minha loucura de jovem, eu não honrei meu pai. E o Senhor permitiu isso, essa restauração. E depois ele viveu ainda pouco tempo, mas durante esse tempo, foram tempos preciosos que eu vivi com meu pai e depois minha mãe até a morte dela. Agora, pastor, veja o oposto de um filho. Você sabe que eu conheci sua mãe, né? Sei. Conheci sua mãe por causa da Rose, o Edi. Ele é tio da Rose do nosso louvor. E a Rose veio para mim acho que com 12 anos de idade. 12 anos. E eu conheci muito a sua mãe. Seu pai não tive o prazer de conhecer. Minha mãe, eu me converti primeiro que minha mãe. Minha mãe era uma mulher de Deus, uma mulher de oração quando ela se converteu. E era bonita, hein? E antes, pastor, uma mulher muito sábia. Mesmo sem conhecer a Deus, era uma mulher que aplicava os princípios de submissão que a gente falou ali. E por conta da sabedoria da minha mãe, todos nós, olha a união que a minha família tem em 9, né? Por conta disso. Agora, em compensação, pastor, para a gente encerrar, um filho que desonra. Olha o que disse Moisés, olha o que o Senhor Jesus disse. Moisés não, o Senhor Jesus disse, em Marcos 7,10. Por que Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe? E ele acrescenta: e quem maldisser ou ao pai ou à mãe deve ser punido com a morte. Isso é muito sério. Nós estamos falando aqui, não estou falando de morte física só não. Nós estamos falando de morte espiritual. Por isso que eu digo que tem muitos lares em que a morte reina. Porque o princípio de honra, os pais não honraram os pais, os avós, né, no caso dos filhos agora, os pais não honraram os seus pais. Isso traz morte. O Senhor Jesus diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida em abundância passa por esse princípio. Não é lá o Senhor Jesus que está falando aqui, ó, quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com morte. Por isso, mesmo aquele filho que foi abusado, não deve maldizer o pai e a mãe. Ele deve honrar através das orações. Como é que ele honra? Senhor, tem misericórdia do meu pai. Resgata meu pai, resgata minha mãe, para que eles não venham ir para o inferno. Isso é honra, né? O caminho, a Bíblia fala que o caminho daquele que desonra é um caminho abominável para o Senhor. O filho que não submete aos pais e afronta com o seu comportamento e palavras,
age como um ímpio, traz vergonha e desonra para a família, o caminho dele é abominável ao Senhor. E isso é muito sério, você vira abominação para o Senhor. Não sou eu que estou inventando. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 19, 26. O que aflige o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. E em Provérbios 15 vai falar que o caminho, esse filho é ímpio. E o caminho do ímpio é abominável ao Senhor. O filho que aflige o pai, né, que afugenta a mãe, ele é ímpio. Ele faz vergonha e desonra. E o caminho do ímpio é abominável ao Senhor. O filho insensato é a tristeza da sua mãe. Provérbios 10:1. O homem insensato despreza sua mãe. Provérbios 15:20. Esse homem insensato, ele traz desequilíbrio. Ele destrói. Quantos filhos estão destruindo as famílias? A gente fala muito dos pais, mas quantos filhos? Se o filho que honra é um poderoso instrumento na mão do Senhor para o resgate da família, o filho que desonra é um tremendo instrumento de Satanás para a destruição da família. Isso é muito, muito sério, porque a Bíblia vai falar, o insensato despreza, e isso traz dor para o coração, pastor. A gente acabou de falar, o senhor acabou de falar do pai que morre, ele está falando aqui da mãe. Pela dor do coração o espírito se abate, em Provérbios 15:13. Nós vimos que a função de edificar o lar, criar os fundamentos, é da mãe. Agora, essa mãe com o espírito abatido, qual é a condição que ela vai ter que edificar? Como é que ela vai conseguir edificar alguma coisa? Olha as consequências que esse filho... Em Provérbios 17:25 fala que o filho insensato é tristeza para o pai e amargura para aquela que deu a luz. É amargura para a mãe e tristeza para o pai. É por isso que eu falei que os pais morrem mais cedo. E veja, pastor, o filho insensato, ele é como um ímpio, e o caminho dele é abominação. Isso é muito sério. Então os filhos que não honram os pais, ele é um poderoso instrumento de Satanás. O que age assim, desonrando, desobedecendo e desprezando os pais, é um filho perverso, cujo caminho é tortuoso e a queda é iminente. Eu já vi muitos filhos que desonram os seus pais até prosperarem por um tempo. Porque Satanás dá prosperidade, daqui a pouco despenca. Eu vejo isso muito. Eu vejo isso muito lá na promotoria da família. Eu vejo muito isso. Diversas, não é de agora não, já vi isso na minha carreira. Não estou falando na igreja, a gente vê na igreja e fora. Quantas vezes você vê? Né? O que nós estamos falando aqui, gente, ou trazendo para você todos esses dias, em tudo que nós fazemos é a Bíblia. Nós estamos ensinando a Bíblia e tentando fazer com que as pessoas compreendam o que é viver uma vida em família, o que é viver no reino. A igreja, ela é simpática, né? Ela é simpática, ela tem que ser simpática, mas muitas vezes ela não é agradável, porque a palavra vem para quê? Confrontar, curar as nossas feridas, curar o câncer que está destruindo a nossa vida e a nossa família. E o câncer você não destrói com analgésico. E remédio dói. Remédio dói. E você precisa fazer a cirurgia, ir lá na raiz e arrancar essa raiz. Isso dói. Só que em compensação a cura é tremenda. Não existe evangelho sem cruz, pastor. Por isso é que eu falo, Edi, que a prosperidade resiste. Não do jeito que é pregado. Não do jeito que é pregado. Isso não é prosperidade. A prosperidade de Deus existe sim. Também não acontece de um dia para o outro. Porque uma pessoa que vive o Evangelho do Senhor Jesus é obediente. Eu costumo fazer uma brincadeira que diz assim, que o abecedário do mundo é A, B, C, D. E o de Cristo é O, B, D, C. Então, quando nós obedecemos e que vivemos isso, tudo começa a acontecer em nossas vidas. O céu abre sobre a nossa cabeça. Mas só que eu tenho que fazer
eu tenho que fazer a minha lição de casa. Eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer a minha lição de casa, não vai acontecer nada. Eu, como pastor, eu tenho que estar sempre atento à voz do meu Deus. Por exemplo, eu queria dormir essa noite toda. Deitei para dormir uma noite inteirinha. Mas chegou de madrugada, o Senhor me acordou e disse, vigília. Eu falei assim, Senhor, vou fazer uma vigília. E lá comecei a procurar os nomes de quem orar, para quem orar. E aí eu fiquei orando, obedeci meu Deus. E acordei cantando sua fidelidade. Glória a Deus. Deus, Ele está nos ensinando. No livro de Oséias 4, verso de número 6, diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A Bíblia, ela nos ensina claramente, se você prestar atenção nos ensinos, hoje, por exemplo, do pastor Edi, que eu sei que todos vocês amam, foi o tempo todo Bíblia, está escrito, olha lá, está escrito. Não é isso? Isso, pastor. O senhor, em cima do que o senhor falou, que ainda que ele prospere e logo caia, ele diz que o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, e o perverso em seus caminhos cairá logo. Provérbios 28, 18. Não conheço um que não caiu. Olha, pastor, Provérbios 20, 20 diz que o que amaldiçoou seu pai e a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em densas trevas. Trevas são moradas de demônios e são densas trevas. Edi, eu estou aqui em Valinhos há 50 anos. Eu conheço famílias tradicional dessa cidade, que eram dono de, não vou dizer do que, senão vamos descobrir, dono de coisas grandes na cidade, por desonrar os pais. Perderam tudo. Perderam tudo. E eu já conheço pessoas assim. Conhece isso? Conheço. Tudo. Tem coisas materiais. Sim. Por desonra. Por Ou desonra. então chega no final da vida com uma vida amarga, triste, solidão, tristeza, câncer, doença, um final de vida terrível. É um transtorno, né? A palavra, pastor, né, ela vai falar que ele cai em densas trevas. A Bíblia fala, né, a sua lâmpada se apaga em densas trevas. A Bíblia fala que a nossa lâmpada é o olho, né? E para a gente terminando, eu vou terminar. Passamos 4 minutos já. Eu vou terminar falando o seguinte: olha o que diz, né? Os olhos que zombam dos pais e desprezam a obediência da mãe. Está lá em Provérbios 30, 17. Corvos do ribeiro o arrancarão e filhotes de águia o comerão. Os olhos, que são a lâmpada do corpo, se tornam dessas trevas. E como eu trouxe o exemplo de um filho que honra e que foi grandemente abençoado, a Bíblia traz um outro exemplo de um filho que desonrou. Era um filho que foi separado desde o ventre da mãe, como nazireu, para libertar Israel. E por ele desonrar, esse filho foi Sansão. Ele desonra os pais. Quando ele desvia os olhos do Senhor para o mundo, ele se apaixona por uma mulher filisteia e ele fala para os pais: eu vou tomar. Os pais o aconselham: não faça isso, filho. Não faça isso. Não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. Filho, tem mulheres em Israel. Ele não ouve. Ele desce. No meio do caminho, ele se contamina com o que é imundo. Leva o que é imundo para dentro de casa. A Bíblia no Novo Testamento mostra e fala de espíritos imundos. Ele se contamina com demônios. E dali em diante, a vida de Sansão declínio, até chegar a Dalila. E quando ele é preso, o que lhe arrancam deles, pastor? Os seus olhos. Veja, o filho que despreza a instrução do seu pai e não ouve o ensinamento da sua mãe, corvos do ribeiro lhe arrancarão os olhos. Em densas trevas. E qual que foi o fim de Sansão? Um jovem que tinha tudo para dar certo. Qual que foi o fim de Sansão? E qual que foi o fim de José? Meu irmão, terminando hoje, nós falamos um pouco dos filhos.
Na terça-feira que vem, se o Senhor permitir, eu quero falar desse processo de restauração, dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Como essa rebelião entrou e por que esses filhos desonram? O que está por trás disso? E qual é o processo de restauração? Se o Senhor Jesus nos permitir. Mas se você olha a tua vida, todos nós somos filhos, antes de sermos pais. Avalie a tua vida, é o quarto mandamento, é teu sábado. Avalie como se tem jovem assistindo, avalie como é que está a tua vida com teu pai. O princípio da honra e da desonra é fundamental. O Senhor nos instrui a nós honrarmos as autoridades, todas as autoridades. E a primeira forma de autoridade que há é pai e mãe. Se eu não honro meu pai e minha mãe, eu não vou honrar a Deus. Se eu não honro a Deus, eu estou em desobediência. E se eu estou em desobediência, estou em pecado. Deus não opera onde há pecado. Eu trago densas trevas, está escrito ali. Não fui eu que criei, está na palavra. A sua lâmpada se transformará em densas trevas. Trevas é morada de demônios. 2 Pedro e Judas me falam isso. Eu gostaria muito, Edir, que você trouxesse essa palavra numa live dos jovens, para os jovens. Queria muito, muito, muito mesmo. Amém. Amém? Amém. Que você trouxesse essa palavra numa live dos jovens. E eu queria que você, pais, tios, avós, nossa juventude, a juventude Cristo vive, está sendo formada por jovens que vão verdadeiramente ser alguém no futuro. Porque nós não estamos presos no auê, aquela coisa da música, ou então trazer o jovem para cá para prender eles por qualquer coisa. Nós queremos prender pela palavra de Deus. Lógico que vamos brincar, que vamos ter uma série de coisas boas, né, para os jovens também se descontraírem. Mas o pastor Derli, pastor Edir... eu sou auxiliar do pastor dele, eu sou o dele, que levanta a mão dele. Pastor Benê, é o outro, é outro. Então, nós temos um grupo de pessoas, nós estamos aí com 3 grandes pastores no jovem para fazer com que essa juventude caminhe, para que essa juventude cresça. Queria te agradecer, eu sei o quanto o Senhor é ocupado, sei quantas coisas o Senhor tem para fazer durante o dia, e eu agradeço demais, né, que o Senhor esteja aqui